Olá, querido, querida, uma ótima noite para você, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida e também a sua família. Seja bem-vinda à nossa aula de número 60. É isso mesmo, nós estamos na semana de número 60 e hoje a gente começa aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 7. Aliás, nós já estamos aí, essa é a terceira semana, aliás, começamos Judas e Apocalipse, depois fomos só em Apocalipse, agora em Apocalipse de novo, capítulo de número 7. Já vou compartilhar aí com você. E a minha oração é para que Deus, de fato, nos abençoe de forma poderosa, Capítulo 7, aqui eu tenho certeza que Deus vai mudar a nossa vida. Apocalipse 7, capítulo 7. Olha, querido, o contexto do capítulo. Após o caos do sexto selo, lá no capítulo 6, que a gente viu aí na última aula, do 6, capítulo 6, versos de 12 a 17, o capítulo 7 é uma pausa profética antes da abertura do sétimo selo, lá no capítulo 8. Nós veremos ainda. Então, aqui revela o quê? Dois grupos de salvos. Primeiro, os 144 mil, versos de 1 ao 7, que diz assim, olha: depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então vi outro número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil. Verso 6, da tribo de Azer, 12 mil, da tribo de Naftali, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil, da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Issacar, 12 mil, da tribo de Zebulon, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. E aí nós temos também a multidão incontável, que vai do 9 ao final do capítulo, ao 17. Diz assim, eu vou ler tudo que depois a gente segue já sem ler, tá? Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palma nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeado o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostravam sobre o seu rosto e adoravam a Deus, dizendo: amém, o louvor e a glória, e a sabedoria e as ações de graças, e a honra e o poder e a força sejam o nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram do sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda a lágrima. Amém? Então está aqui, os santos glorificados no céu, vindos da grande tribulação. Então qual é o contexto histórico aqui do capítulo 7?
Primeiro, cristãos perseguidos por Roma encontram consolo. Deus preserva seu povo no sofrimento e os recebe na glória. Os principais ensinos, primeiro, são esse aqui, que nós já lemos, os 144 mil selados. Quais são essa é a primeira lição que já lemos. Quais são os elementos aqui? Nós temos 4 anjos nos 4 ventos. Significado: poderes destrutivos contidos por Deus. Aí nós temos selo do Deus vivo, 2 e 3, que é a marca da proteção divina. Aí esse selo fala em Ezequiel, lá também em Efésios. Aí nós temos as 12 tribos de Israel. 12 vezes 12 mil, totalidade do povo de Deus, igreja, não etnia literal, tá bom? Aí nós temos tribos omitidas, Dan e Efraim. Provável ilusão à idolatria que eles cometeram aqui, ó. Aí nós temos aqui o quê? O propósito do selo. Não é imunidade física, mas garantia espiritual, ou seja, identidade e salvação. Reflete o cuidado do oleiro sobre, sobre seu povo no meio do caos, ok? Aí nós temos uma outra do 9 ao 17, que nós também lemos, uma multidão incontável. Que cena é essa? Eles estão de vestes brancas, capítulo 7, vestes brancas, capítulo 7, versículo 9. Que simboliza o quê? Pureza conquistada pelo sangue do Cordeiro. Verso 14, que diz... Hoje o mouse não está legal. Opa. Verso 14, que diz... Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabe. E ele, então ele me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Aí nós temos ramos de palmeiras. Vitória sobre a perseguição. Adoração universal. Salvação atribuída a Deus e ao Cordeiro. Aí nós temos a grande tribulação. Sofrimento durante a vida terrena, não período escatológico. Entende isso? Nós temos promessas eternas, que é a presença de Deus, fim da fome, sede e lágrimas. Qual o clímax teológico aqui? O Cordeiro os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes da água da vida. O soberano torna-se pastor e servo. Aí tem aqui a aplicação prática. Segurança em Cristo, não em circunstâncias. O selo, versículo 3. Dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, nem até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Esse selo assegura o quê? Mesmo na tribulação, somos propriedade de Deus. Vai haver um acontecimento e Deus retém, segura, até que o povo seja selado. Aí nós temos... A igreja é multirracial, mais una. A multidão de todas as nações. Ou seja, desafia igrejas sangrentas, segregadas. Somos um só corpo. Amém? Nós temos o céu como âncora da esperança. As promessas de 16 e 17, que diz assim... Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Aqui, olha. Amém? O sofrimento não é o fim, mas o meio que nos santifica. E aqui nós temos as perguntas. Nota pastoral do capítulo, que o capítulo 7 é um oásis na narrativa de Juízos, enquanto o mundo treme, lá no 6. A igreja é selada e celebrada. Se você está na tribulação, lembre-se, seu nome está no rol
dos 144.000, e seu futuro é a festa da multidão incontável, universal. E a gente já começa aqui no capítulo 9, 8 e 9, né? Nessa parte da aula nós iremos estudar os dois capítulos juntos. Capítulos 8 e 9. Ai dos que habitam sobre a terra. Capítulo 8, versículo 3. Olha, após o término do sétimo selo, capítulo 8:1, 7 anjos recebem, esse é o contexto do capítulo todo, geral, tá? Recebem trombetas, lá no versículo 2, anunciando juízos progressivos sobre a terra, diferente dos 7 selos, que afetam indiretamente guerras, fomes. As trombetas são intervenções diretas de Deus na criação, terra, mar, águas. Aí nós temos aqui o cenário histórico. Assim como trombetas no Antigo Testamento anunciavam guerra ou assembleia, aqui soam como alertas solenes para despertar o arrependimento. Para as igrejas perseguidas, revelam: Deus não é passivo diante do mal. Então nós temos agora os principais ensinos. E o primeiro, que na letra A, são o quê? A preparação para as trombetas. Versos de capítulo 8, de 1 ao 6. Diz assim: Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Vi outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com orações dos santos, e o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Versículo 8, capítulo 8, verso 1. Silêncio no céu. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio, ou seja, representa reverência ante o juízo de Deus. Silêncio. Versos 3 a 4, fala da oração dos santos. Veio outro anjo e ficou em pé diante do altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações dos santos. Súplica dos mártires, como incenso que acende a Deus. Aí nós temos censório de fogo, verso 5. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar, juízo como orações, resposta às orações. Nós temos aqui, olha, uma referência a Tiago, né? Capítulo 5, deixa eu abrir aqui. Eu vou dar uma lida lá. Tiago, capítulo 5, verso 4, 5:4, diz assim: Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram aos vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tiago só afirmou que, de fato, são as nossas orações que estão chegando ali. Segunda lição, as primeiras 4 trombetas. Nós temos trombeta 1, saraiva, fogo e sangue, que destruiu com isso o quê? Qual foi o alcance? A terça parte da terra, árvores e pastos. Simbolizo aqui, ó, as pragas de fogo lá no Êxodo, é um simbolismo. Já na segunda trombeta, nós temos o quê? Montanha em chamas no mar. A terceira parte
do mar, criaturas e navios foram atingidos. Isso trouxe o que? Caos, revertendo a criação lá em Gênesis. Porque em Gênesis tinha caos e Deus foi transformando. Agora está voltando ao que era. Aí nós temos aqui a terceira trombeta, né? Estrela de Absinto. A terceira parte dos rios e fontes. Absinto, a amargura da idolatria, de acordo lá com Jeremias 9:15. Aí nós temos a quarta trombeta. Escuridão. A terceira parte do Sol, Lua e também das estrelas foram atingidos. Em Êxodo, nós tivemos essa praga aqui, a praga das trevas. E aí a gente vai agora para a quinta trombeta. A quinta, aliás, quinta e sexta trombetas, tá bom? É o que nós veremos agora. Aí vamos lá, a quinta trombeta, aí nós já entramos aqui, queridos, do capítulo 8:13 ao 9:21. Tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom? Então nós temos aqui a estrela caída, ou seja, um anjo maligno, né, simbolizando gafanhotos do abismo também. Qual é a ação? Atormentar homens sem o selo de Deus por 5 meses. Qual o propósito? Revelar o inferno na terra. Aí nós temos a sexta trombeta, 9:13 ao 21. Diz assim, ó. O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça, e com ela causava dano. Amém? Desculpa, irmão, tive que tomar água. Aí nós temos aqui, ó, 4 anjos no Eufrates. Nós temos um exército de 200 milhões. 200 milhões. Matar a terça parte da humanidade. Julgar sistemas ímpios, ou seja, Babilônia, Roma. Quais os detalhes cruciais, querido? Gafanhotos, do capítulo 9, versos 7 ao 10. Diz assim, 7. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas, parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão. Tinha couraças como couraças de ferro. O barulho das suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja.
ou seja, simbolizam demônios, rostos humanos, coroas falsas, caudas como escorpiões. Aí nós temos o endurecimento humano, versos de 20 ao 21, aqui também do capítulo 9, 20 ao 21, que diz assim, ó: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Mesmo após juízos, os ímpios não se arrependem de cometer idolatria, assassinatos, feitiçarias e imoralidade sexual, roubos. Agora, como eu posso aplicar esses ensinamentos na minha vida, querido? Primeiro, Deus adverte antes de destruir. As trombetas são graça comum. Deus dá chances de arrependimento, conforme Pedro, que diz que ele não retarda a sua promessa, mas antes ele não quer que ninguém se perca. Então, antes do juízo das taças, do capítulo 16, Deus vem avisando. Praticar isso na prática? Cuidado com o perigo da familiaridade com o mal, se associar ao mal. Os gafanhotos atormentam apenas quem não tem o selo de Deus, ou seja, a exposição contínua ao pecado endurece o nosso coração. Aí nós temos aqui, as ilusões da autossuficiência. Os homens buscam refúgio em ídolos, como hoje, tecnologia, poder, ideologias. Agora que nós precisamos entender que só Cristo salva. E nós temos em tudo isso uma urgência missionária, porque a recusa ao arrependimento exige da igreja proclamação ousada. Foge da ira vindoura. Amém? Nota pastoral. Capítulos 8 e 9 não são sobre temor, mas sobre a misericórdia do alerta. Cada trombeta é um grito divino. Convertei-vos, pois o reino dos céus está próximo. A igreja deve viver como povo selado. Amém, queridos? E agora, para fechar essa aula, vamos aqui para Apocalipse 10 e 11. Olha, querido, bem-aventurado aquele que guarda as palavras desta profecia. O contexto dos capítulos 10 ao 11, entre a sexta trombeta, lá no capítulo 9, verso 13, e a sétima trombeta, no capítulo 11, versículo 15, uma pausa profética revela duas divisões essenciais. Primeiro, o anjo poderoso com o livrinho, capítulo 10, simboliza a entrega da palavra profética à igreja. Aí nós temos as duas testemunhas, no capítulo 11, que representam a missão mártir da igreja na história. Qual o cenário? Sob a perseguição de Domiciano, em 95 d.C., João recebe uma mensagem urgente. A proclamação da palavra é prioridade mesmo com o custo do martírio. O livrinho Biblarion contrasta com o livro selado de Deus, indicando uma revelação acessível. Então nós temos dentro disso os principais ensinos. E o primeiro deles está no capítulo 10, o anjo e o livrinho aberto. Simples assim. Então vamos lá. Qual é a cena? Um anjo poderoso. Olha só, versos de 1 ao 4 diz assim: Vi outro anjo forte descendo do céu.
envolto em nuvem com um arco-íris por cima da sua cabeça, o rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Olha aí. E bradou em grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvir uma voz do céu dizendo: guarda este selo, as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Amém. Então nós temos qual o significado? O significado não. A cena. Qual é a cena? Um anjo poderoso. Significado: rosto como sol, simbolizando glória, pés como coluna de fogo, simboliza juiz, e voz como rugido de leão, autoridade. O texto-chave é a manifestação da majestade divina. Aí nós temos o livrinho aberto, até o verso 8, do 8 ao 10, que diz assim: a voz que eu ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Palavra profética a ser proclamada. João tinha mais uma missão, ele estava recebendo uma missão. Falar da palavra não é doce, não é gostoso, não é bom. Agora vai viver para você ver, é difícil. Então, uma mensagem acessível, mas desafiadora. E do 9 ao 10, nós temos aqui João, que come o livro que nós lemos agora, e disse foi o quê? Foi doce como mel, mas amargo. Ou seja, alegria em receber a verdade, mas dor ao dar testemunho. Aí nós temos o mistério de Deus, verso 7 do 10, que diz assim: mas nos dias da voz do 7º anjo, quando estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Que mistério? O cumprimento do plano divino na 7ª trombeta. E nós temos o fim da espera. Não haverá mais demora. Amém? E aqui a gente entra agora, já no capítulo de número 11. Amém? Aí nós temos o que? O elementos. Medição do templo. Versos de 1 ao 2 do 11. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. E também foi-me dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele tempo adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meças, porque ele foi dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão os pés à cidade santa. Então, qual o significado, querido? Distinção entre a igreja verdadeira, o altar, e o mundo, o império, ou seja, o pátio externo. Texto-chave: santificação em meio à corrupção. Aí nós temos a identidade das duas testemunhas. Versos 3 ao 6. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1270 dias, vestidas de pano de saco. São estas duas oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Então elas estão... aqui é o significado.
Vestes de pano de saco significa o quê? Arrependimento, quebrantamento. Poderes como de Moisés e Elias, pragas e fogo, 2 oliveiras. Igreja profética sustentada pelo Espírito Santo. Aí nós temos a questão aqui agora da morte e ressurreição, de 7 ao 13/11. Quando tiver então concluído o testemunho que devem dar à besta que surge do abismo, pelejará contra elas e a vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Essa cidade é Jerusalém, tá? Jerusalém, não foi lá que Jesus foi crucificado? Então, Jerusalém. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio e não permite que esses cadáveres sejam sepultados. Vai estar um alvoroço, ele é maior, matou as 2 testemunhas e elas estão ali em praças públicas para servirem de exemplo. Amém? Aí nós temos aqui que elas são assassinadas pela besta, ou seja, que é o poder do anticristo. Os corpos expostos em Jerusalém, cidade espiritual, representada nas figuras de Sodoma e Egito. Mas aí nós temos a ressurreição após 3 dias e meios, ou seja, vitória sobre a perseguição. E o último nós temos aqui no versículo 15 em diante, a 7ª trombeta. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, querido, olha só, o anúncio do reinado de Cristo. Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor. Na prática, comer o livrinho, no capítulo 10, versículo 9, simboliza internalizar as escrituras, ter elas dentro de você antes de pregá-las, vivê-las. A igreja deve priorizar o estudo bíblico profundo. Amém, querido? Aí nós temos testemunho corajoso em tempos de apostasia. Testemunho corajoso em tempos de apostasia. Como as testemunhas, somos chamados a enfrentar bestas, ou seja, sistemas ímpios, viver com simplicidade, vestes de saco, operar justiça, fogo e palavra, a esperança da ressurreição. A humilhação pública das testemunhas e sua vitória garantem, Deus glorifica seus mártires. Aí nós temos a urgência do reino. A 7ª trombeta, versículo 15, lembra a história caminha para a consumação. A igreja deve viver como embaixadora do céu. Amém. João sente amargura após comer o livrinho. Aqui é a pergunta, irmão, desculpa. Nota pastoral, capítulos 10 e 11 são chamados à fidelidade profética. A igreja não é espectadora, mas agente do reino. O livrinho aberto e as testemunhas, ou seja, os mártires, mostram nossa missão curta. Nossa missão custa tudo, mas o reino vale mais. Amém? Fechamos aqui. A gente começa na próxima aula nos capítulos 12 ao 14. Agora iremos fazer 13. Por quê, pastor? Porque eles falam do mesmo assunto. Então, nós iremos fazer 3 capítulos juntos já na nossa próxima aula. Tá bom, querido? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, abençoe também a sua família. Em nome de Jesus, uma ótima semana, uma semana vitoriosa.